Hey, Jana, Jana, Nana. Olá, pessoal! Olá! Estamos de volta. Demorou um pouquinho, né? Como eu havia falado para vocês, terem um pouquinho de paciência, mas nós estamos de volta, né? Eu tinha deixado lá para vocês também na comunidade uma prévia, né, de que eu estava na preparação, né, nos preparativos do nosso novo tópico da série Sangue no Apocalipse, né? Que é esse que vocês estão vendo aí na tela, a grande tribulação, o massacre do anticristo contra o povo eleito, né. Nós terminamos a nosso tópico zumbis reais, que também faz parte da série Sangue no Apocalipse, né. Nós falamos aí, eu acredito que foi bastante relevante, de bastante importância para muitas pessoas, né, terem esse conhecimento a respeito do que será a marca da besta, como o demônio e a máquina vão se mesclar e depois para depois se mesclarem ao corpo humano, como, né, os demônios trabalham nessa questão da tecnologia, como eles mudaram a sua forma de agir, como eles vão se atualizando conforme o tempo vai passando, né, através de ondas de rádio, TV e agora pelas ondas da internet, pelos bits da internet. Então, eu acho que foi muito importante, muito interessante e de muito proveito todo esse conhecimento a respeito dos zumbis reais, né, a respeito de como as pessoas agirão se forem marcadas pela marca da besta ou sinal da besta, como alguns falam. E nós vimos a importância de saber como eles serão um fator chave na perseguição do anticristo contra o povo eleito. E agora nós estamos começando o nosso novo tópico, né, estávamos aí demorando um pouquinho, né, mais uma vez eu peço a vocês que tenham paciência, né, com a regularidade do canal, porque por causa dos compromissos do dia a dia, trabalho, né, meu horário deu uma mudada e eu tenho pouco tempo livre agora para poder preparar todas as coisas que eu preciso para criar um novo vídeo, uma nova série. Então, eu peço mais uma vez a paciência de todos vocês. Então, nesses dias em que nós estamos vivendo, nós temos visto o quanto cada vez mais as profecias têm se cumprido. Embora muitas pessoas elas estejam confusas, perdendo a fé, a esperança, são tantas datas, são tantas coisas que foram marcadas, tantas situações, e as pessoas, muitas das pessoas hoje não têm mais aquela mesma fé no Apocalipse, na revelação do cumprimento das profecias do final de mais um ciclo para a humanidade e daquilo que o Criador tem para cada um daqueles que forem vencedores nessa jornada. Então, hoje nós vamos trazer para vocês uma introdução, antes da gente entrar propriamente dito no vídeo tema, né? Como vocês podem ver na tela, nós vamos continuar nos utilizando do material do irmão Eliel Rochvader, né? A respeito para quem crê em visões, revelações e sonhos, né, de tudo aquilo que o Criador tem mostrado para ele nesses últimos dias, não só para ele, mas para muitas pessoas, que essa obra é uma obra romanceada, ok? Uma obra de ficção que ele criou através de sonhos, visões, revelações dele e de outras pessoas que relataram também os seus sonhos, suas visões a respeito do fim. E aí criando um compilado de relatos que mandaram para ele, mais os que ele mesmo vivenciou. Ele criou essa obra como um alerta para nos fazer estarmos prontos para o dia que o nosso Salvador Yahushua nos chamar. E para os dias que se seguirão e que virão, pois ele breve vem e nada pode impedir
que as profecias se cumpram. Então, pessoal, antes de entrar propriamente dito no assunto do livro, eu vou trazer uma introdução de outros livros que falam sobre o mesmo assunto, para depois a gente dar início a esse livro tão importante, porque, no meu ver, quando eu o li, eu me senti totalmente tocada e totalmente, uma trombeta soou dentro de mim, para que eu estivesse pronta, para que eu deixasse as coisas vãs, para que eu me apegasse ao Criador e pudesse espalhar essa mensagem para o máximo de pessoas que eu conseguisse. Então são relatos muito fortes, né, que fazem a gente pensar em como a gente tem levado a nossa vida diante do Criador. Ok, pessoal? Então vou fazer uma introdução para depois a gente entrar no assunto do livro propriamente dito. Então, antes de começar com vocês o livro O Massacre do Anticristo contra o Povo Eleito, a Grande Tribulação 666, eu vou trazer para vocês introduções aqui de livros do mesmo autor que nos remetem aí ao mesmo assunto, mas numa questão de alerta. Vou fazer uma introdução com algumas partes de outros livros dele que falam sobre o mesmo assunto e onde ele traz, assim, uma reflexão muito forte pra gente. Então, já já eu estou de volta, um minutinho, nós já estamos de volta. Ação! Luz, câmera! Ação! Quando em tua presença estou, sinto fogo tocar em mim. Tua glória preenche meu ser, então para o secreto. De volta, pessoal, de volta. E antes de mais nada, eu vou tirar essa tela da frente para que a gente possa compartilhar a tela e possamos, né, começar com a nossa introdução, que é um alerta bem importante, bem interessante sobre tudo que a gente vai ver nesse segundo tópico da série Sangue no Apocalipse. Então, antes de mais nada, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Ok, agora nós vamos aqui na janela. Vamos ver aqui se vai aparecer. Só um minutinho para eu ajustar aqui. E como nós podemos fazer isso? Só um pouco, pessoal. Deixa eu ajustar aqui a tela para eu poder ler e também vocês poderem ver aí. Ok, ok. Compartilhar. E agora eu acho que vocês já estão vendo aí. Aqui eu minimizei e aí saiu da tela desse jeito. Pronto, agora voltou, né? Tá aqui no meus PDF, né? Esse livro é justamente o livro que eu usei o título para fazer o título da nossa série, foi justamente o título deste livro, Sangue no Apocalipse. Foi o título que eu peguei do livro do irmão para criar essa série Sangue no Apocalipse.
Então eu quero aqui trazer um pouco da introdução do que esse livro diz, e esse livro é diferente da grande tribulação, o massacre do anticristo contra o povo eleito, mas ele trata dos mesmos alertas. E antes de começar o livro propriamente dito, eu gostaria de compartilhar esses alertas que o autor compartilha com a gente, e para que a gente venha refletir, antes de tudo, quando a gente começar a ver os relatos do livro propriamente dito. Então, na introdução do livro Sangue no Apocalipse, do autor Eliel Rochevade, ele vai nos dizer o seguinte: introdução, e a gente começa assim: o Apocalipse não é uma profecia que pode ocorrer no futuro. É algo que já está acontecendo, ou melhor, que já está ocorrendo e ocorrerá com maior poder ainda após o arrebatamento. Muitos alegam que o Apocalipse, muitos alegam que o Apocalipse não existe e que é uma mentira inventada pelos religiosos. Outros marcam datas errôneas sobre o fim do mundo e quando o próprio Cristo, e aqui ele usa a palavra Cristo porque o livro dele é público, então ele fala com todos os públicos, seja pessoas da igreja, pessoas não de igreja, pessoas que vão ter interesse pelo assunto, então ele usa Cristo, que é o como a maioria das pessoas conhece. Outros marcam datas errôneas sobre o fim do mundo, quando o próprio Cristo, sabendo disso, alertou que o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai. Por todos estes motivos, por não acontecerem as previsões marcadas, muitos perderam a fé no Apocalipse e acreditaram que é apenas uma fábula. Então, pessoal, a gente vê aí, né? Vou fazer um adendo sobre esse primeiro ponto. Desde da virada dos anos 2000, o bug do milênio e até muito antes, né, pessoas falam as mesmas coisas. "Ah, eu ouço falar do apocalipse desde que minha avó, não sei o quê, desde a época da minha avó, né, meus avós, meus pais morreram, meus tataravós já se falavam de apocalipse e nada aconteceu". Quantos já ouviram esses tipo de coisa, esses tipos de comentário, né? E aí a gente teve aí toda a questão que fizeram com o ano 2000, o bug do milênio, depois com o ano de 2012, né, muitas pessoas até surtaram com essa coisa do 2012. Depois nós tivemos aí várias profecias de meteoro, de tantas coisas, né, e agora mais recente é 2023. Dentro do meu coração eu tenho uma intuição a respeito de 2023, mas eu prefiro entregar essa intuição na mão de Yahushua e não, colocar isso para como se fosse uma profecia. A gente sabe que existem muitas mudanças para ocorrer e que podem ocorrer, né. Muito se falou aí do final da Copa do Mundo, né, inclusive filmes, séries, e muito se falou aí de uma invasão alienígena na Copa do Mundo, no final da Copa, nada aconteceu, e fica esse sentimento que o autor ele relata aqui para nós. Por não acontecerem as previsões marcadas, muitos perderam a fé no Apocalipse e acreditaram que é apenas uma fábula. No entanto, o progresso do biochip, levando a marca da besta, as catástrofes naturais no planeta e a conjuntura de forças no mundo em que o urso e o dragão ganham força, nos mostram que as profecias estão se cumprindo. Já estamos vivendo o apocalipse. A cada dia que passa, o mundo marcha para o fim. O anticristo já está oculto, esperando sua hora de se manifestar ao mundo. Conheçam nesta obra estes mistérios profundos que vão aglutinar na terra quando o anticristo reinar. E aí, continuando, nós vemos aí que várias datas são marcadas e as expectativas das pessoas frustradas. Tudo isso já faz parte de para que isso ocorra mesmo, que haja esse descrédito. Porque assim como ele relatou, Yahushua disse que o dia e a hora ninguém sabe. Porém,
Quanto mais se fazem especulações de datas e e dia e hora, e ainda tem uma outra coisa que ele disse. Yahushua disse que o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, se Yahushua vem no arrebatamento para quem acredita, numa hora em que a gente não pensa, então esquece datas, né? Quando a pessoa falar tal data, né? Nesse caso está se falando muito do ano 2023, né? Ninguém está falando de data. Outros falam setembro de 2023, alguma coisa pode acontecer. Mas na real, pessoal, o Filho do Homem virá a hora em que ninguém estiver pensando em data. No momento em que ninguém estiver falando nada sobre uma data específica ou sobre um ano específico, vai ser o momento em que as mentes estarão relaxadas, né, estarão distraídas, não estarão pensando. Pense aí num momento em que todas as pessoas podem estar fazendo qualquer coisa, menos pensando que pode ocorrer um arrebatamento ou a vinda de Yahushua, né. Em que momento, talvez, poderia ocorrer, assim, levando em consideração que ele também fala da meia-noite, e interessante que o irmão Eliel Rocheverde, ele tem um novo livro que em breve também vou compartilhar com vocês, vai fazer parte dessa série, que é o relógio do fim já se aproxima da meia-noite. É um tema muito forte e interessante, né, o relógio do fim já se aproxima da meia-noite, né, e Yahushua diz que à meia-noite vem o noivo, vem o esposo, e todos dizem: "Aí vem o noivo, vem o esposo", e as 5 prudentes noivas entram para o encontro com o esposo, e as 5 prudentes ficam para trás. Isso é muito claro nas escrituras. Muitos youtubers, né, tentaram trazer, na minha concepção, porque eu não sou a dona da verdade, suas próprias versões a respeito desse capítulo, mas eu voltei a crer que ele quer dizer exatamente o que ele quer dizer. Então, pessoal, se fala da meia-noite e que o Filho do Homem viria numa hora em que a gente não pensaria. Então, pense que no momento em que as pessoas estiverem distraídas com muitas outras coisas, ou com uma coisa em específico onde o mundo inteiro vai estar distraído, que ninguém vai estar pensando nisso, ninguém vai estar marcando data para isso, ninguém vai estar pensando num ano ou uma data específica, onde todas as pessoas vão estar curtindo o momento. E, de repente, isso pode ocorrer numa hora em que ninguém está pensando, porque é de surpresa que ele vai fazer. Se todos estão pensando no ano de 2023, ou numa data específica, ou se já está se eita que embolou tudo. Se criou uma expectativa que poderia ser na Copa do Mundo, né, são coisas que o povo estava esperando, mas Yahushua disse que ele viria numa hora em que ninguém estivesse pensando. Então, é exatamente esse o sentimento. E aí isso tudo leva as pessoas à frustração e a descredibilizarem cada vez menos. E na hora em que ninguém estiver pensando, ele simplesmente pode trazer surpresas para todo mundo. Então, continuando aqui nessa introdução, o autor continua. Vamos lá, vamos continuar. No capítulo 1, a arca irá partir. Você crendo, ou para quem crê ou para quem não crê, a arca irá partir. E aí ele coloca: é assustador e ao mesmo tempo glorioso saber que as profecias estão se cumprindo e que após 2000 anos do nascimento de Cristo ou Yahushua, na Terra, as profecias do Apocalipse estão se cumprindo hoje, nos sinais que comprovam grandes mudanças no planeta. Muitos pastores agora falam pouco sobre o Apocalipse, mas a ciência se tornou a mensageira de que estamos passando por grandes mudanças, apesar do silêncio das igrejas.
Então, apesar dele falar de arrebatamento, pessoal, perceba que ele não é a favor do sistema religioso corrupto, mas ele sabe que dentro desse sistema religioso corrupto existem os humildes, existem as pessoas que querem realmente, que buscam realmente o Criador e que também são contra essa corrupção dentro dos templos religiosos. Muitos, inclusive, já têm denunciado o pecado dentro das igrejas, né. Então a gente sabe que Yahushua vai tirar um povo dentro do sistema religioso, né, e que a gente não pode simplesmente descartar essas pessoas, porque eles não conheceram as coisas como nós conhecemos hoje. E o Criador vai sondar mente e coração, e aquele que estiver permanecendo fiel a Ele, mesmo que seja crendo no nome Jesus, mesmo que essas pessoas não conheçam o nome Yahushua. O nome Yahushua é para aqueles que conheceram o nome do Pai e do Filho, que é que é justamente o selo dos 144.000 eleitos, né. Embora eu não tenha a coragem de me colocar como se fosse, mas é um sinal. E o povo, né, do sistema religioso, das igrejas, eles vão ser salvos pela graça e pela misericórdia de Yahushua, que justamente ao terminar o tempo da graça, aqueles que têm sido fiéis e de coração sincero serão levados, e aqueles que levaram sua comunhão, a outra parte, né, da igreja, como existe lá nas cartas das 7 igrejas, uma parte foi encontrada fiel, uma parte das 7 igrejas, uma sendo pobre, nua, era rica diante do Criador, e aquelas que eram ricas e abastadas eram consideradas pobres, cegas e nu diante do Criador. Ainda tinha aquelas que ele considerava o trono de Satanás, ainda tinha outras ainda que eram influenciadas pelo espírito de Jezabel, mas também tinha um povo, uma porcentagem dessas 7 igrejas que Yahweh encontrou, verdade nos seus corações e prometeu para elas que, por eles guardarem a paciência, ele também os guardaria da grande tribulação. Embora muitos youtubers e muitos canais, defendam que essa passagem não quer dizer arrebatamento, mas sim que na tribulação eles seriam guardados. Mas se você for ver e juntar as passagens, né, da noiva, das 5 prudentes, das 5 virgens, das 5 prudentes, das 5 loucas, for pegar a carta das 7 igrejas e ver que existe uma divisão de povo nesse capítulo, e pegar também, principalmente Apocalipse 12, onde nós temos um bebê arrebatado, onde nós temos uma mulher que ganha asas e vai para o deserto, para o seu lugar, ocultada 3 anos e meio dos olhos da besta, e que depois ela será ali os 144.000 eleitos no Monte Sião, e logo abaixo mais um terceiro povo, que é o restante da semente que o dragão não conseguiu pegar, e foi fazer guerra ao restante dessa semente que guarda o testemunho de de Yahushua, você vai perceber que tem dispensações de povo, que o povo está dividido. Então, se você juntar todas essas passagens e ver ali no Apocalipse 12 que existem 3 povos distintos, 3 tipos de pessoas distintas, você vai perceber que nem todos receberão o mesmo destino, nem todos receberão o mesmo destino na hora, mas todos estarão na Nova Jerusalém, no reino milenar de Yahushua na terra. Então, pessoal, então vamos continuar aqui. Apesar de tudo, ele não é a favor do sistema religioso. Ele sabe de todos dos problemas do sistema religioso, mas ele também, sabe que Yahushua vai tirar os sinceros, os humildes, aqueles que são explorados pelo sistema religioso da terra. Então vamos continuar.
A ciência que sempre foi contra a doutrina do Apocalipse, chamando ele de catastrófica e mítica, agora está alarmada com as mudanças que afetam o planeta e está sendo atualmente a maior porta-voz destas mudanças assustadoras. Muitos estão preocupados com os bens materiais, sem entender que tudo passa, que os confrontos da grande tribulação esmagarão o planeta. Deixam de buscar o reino de Arro, o reino eterno que será a glória dos que forem arrebatados, para ficarem presos a um mundo que está apodrecendo e caminha para o seu próprio abismo. As igrejas se multiplicaram, mas poucas são as que estão preocupadas em preparar a noiva para o encontro com o noivo. Os tempos da apostasia, como falou Paulo, já estão acontecendo. Muitos são amantes de si mesmos, mais amantes dos prazeres, das coisas desse mundo, do que da palavra de Arro. A palavra hoje se tornou moeda de troca, apenas um caminho para o carro zero, para a casa na praia. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? E aí, meu querido, o que você acha? Com tudo isso que o autor relata e que a gente conhece bem, será que quando Yahushua voltar, será que ele encontrará ainda fé na terra? Continuando, todos nós que conhecemos a palavra temos uma grande missão: arrancar as almas das garras da morte, pois os campos já estão brancos para a ceifa e poucos são os ceifeiros para trabalhar. Forte, né, pessoal? É imperativo que nos coloquemos no altar para ajudar os milhões que perecem num mundo que perdeu seus valores. E quando ele fala nos colocamos no altar, é o altar do nosso coração. A nossa alma é aquilo onde a gente oferece o nosso melhor para o nosso Criador. Colocar nossa vida no altar é a gente se santificar, é a gente se preparar, se afastar, procurar se afastar do pecado, das coisas erradas, das coisas desse mundo, do apego, para ajudar os milhões que perecem no mundo que perdeu seus valores. O sistema pagão atual agora quer destruir o sagrado casamento, a união entre o homem e a mulher. A violência e as drogas tomaram um ritmo alarmante. Só há um caminho, Yahushua, mas a porta da graça está se fechando. A arca irá partir para as bodas do Cordeiro, e muitos ficarão fora dela. Baterão numa porta fechada. Terrível será. Mas hoje é o dia de buscarmos a luz do Cordeiro, de ajudarmos aqueles que não conseguem caminhar até o Templo Santo de Sião, da Nova Jerusalém Celestial. Então, essa é uma introdução muito forte, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês antes da gente entrar no livro propriamente dito. Eu vou interromper esse compartilhamento, vou fechar para a gente começar um próximo. E sabe, pessoal, eu quis compartilhar essa introdução porque é muito forte. E eu tenho mais uma introdução para compartilhar com vocês que eu vou procurar aqui, que também é muito forte antes da gente começar propriamente dito no nosso assunto principal. Nós temos aqui mais uma introdução no livro chamado As Taças da Ira. E eu vou estar aqui compartilhando tela com vocês, para que a gente possa ver mais uma introdução em um outro livro, para que antes da gente entrar no assunto, você tenha uma noção realmente da seriedade de tudo que está sendo dito nesse dia e você possa, enfim, entender o quão importante é a gente se ater a isso. Bom, deixa eu tentar aqui. Só um minuto, pessoal, que é sempre um
algo assim difícil tentar compartilhar uma tela aqui. Só um instante. Só um instante, pessoal. Só um minutinho, pessoal. Só um minuto. Pronto. Agora vocês. Pronto. Agora vocês estão vendo aí comigo as taças da ira. É porque eu tenho que afastar aqui o microfone para eu poder minimizar a tela no padrão certo, que dê para eu ler e vocês verem aí. Então, vamos lá. Tem mais uma introdução forte e que é importante a gente ter conhecimento antes de entender o que virá depois no romance que ele criou a respeito da Grande Tribulação. É importante ver esses alertas. Então vamos lá. Ó, as taças da ira, ele é o rosto verde. Mais uma introdução para nós. Ok, vamos lá. O apocalipse não é algo hipotético. É algo que está ocorrendo agora em cada sinal do fim. O mundo caminha para uma destruição sem precedentes, que eliminará. Desculpe, pessoal. Vim fazer vídeo depois de acabar de almoçar. Aí é fogo. Mais uma vez, o apocalipse não é algo hipotético. É algo que está ocorrendo agora, em cada sinal do fim. O mundo caminha para uma destruição sem precedentes, que eliminará mais de um terço da humanidade. O orgulho e a arrogância dos poderosos logo serão extintos quando as cidades forem varridas e esmagadas diante do grande conflito do fim em 7 anos, e a terra será sacudida e arrasada, e mais de 80% das cidades serão reduzidas a cinzas. As taças da ira serão derramadas sobre o mundo que apodrece, que é dominado pelo pecado e cambaleia rumo às taças do Apocalipse. E aí ele pega e traz aqui pra gente a passagem que fala das 7 taças, né, que é bastante conhecido. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Ar. E aí, vocês podem ler aí na casa de vocês a passagem de Apocalipse 16, do 1 ao 21, né, pra gente não se demorar muito. E aí ele diz aqui: quem fugirá da ira divina? O mundo está podre e geme diante das pragas e maldições. Só aquele que estiver ligado a Yahushua escapará dos grandes eventos do fim. E aqui no primeiro capítulo, ele fala algo interessante também. A ira divina sobre o mundo podre. A humanidade vive despreocupada como se Arro não existisse. Ele, ela vive no pecado e na mentira, afastada do Criador.
o Elohim Kadosh. Mas o tempo da ceifa está chegando, o tempo do julgamento. Por este mundo podre, primeiro virá o arrebatamento e depois a dor da grande tribulação. Na tribulação, a humanidade encontrará a dor mais profunda. Ela será julgada pelos crimes contra o Criador, contra a natureza e contra os seus semelhantes. O planeta, em 7 anos, será de todo abalado, sacudido e esvaziado. Isso nos lembra Isaías 24, eventos que aconteceram com Israel quando pecaram contra o Senhor e que agora acontecerão com toda a humanidade ímpia. E aí aqui ele nos mostra Isaías 24. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que sucede ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que torna emprestado, como o que toma emprestado, ao que dá usura como ao que pega usura. De todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, a maldição